Olá, esse é o canal Jeito de Ser, comigo, Aline Maffezoli. E hoje nós teremos um assunto que provavelmente interessa muito vocês. Sabe aquela história de quando nasce um bebê, nasce uma mãe? Quem sabe nasce uma empreendedora também. Então nós estaremos falando sobre aquelas mulheres que depois que viraram mãe, empreenderam no seu jeito de trabalhar. Uma pesquisa feita por Ana Fontes, coordenada por Ana Fontes, da Rede de Mulheres Empreendedoras, com 1.376 mulheres, aponta que 75% delas empreendeu após a maternidade. Então, existem estudos que dizem que as mulheres se tornam muito mais criativas e produtivas após a maternidade. Olha só que interessante, o quanto que a maternidade realmente pode estar modificando e tirando algo da gente que a gente ainda nem sabia que a gente tinha, né? Essa força, esse poder da vinda de um filho na nossa vida. Como psicóloga, eu trabalhei com grupos de gestantes, mulheres grávidas no consultório e acompanhei de perto muitas delas mudando o foco do seu trabalho. Muitas vezes a gente tem inúmeros motivos para isso. Às vezes o antigo trabalho não faz mais sentido. Às vezes essa mulher está buscando mais flexibilidade de horário. Às vezes ela se sente mais criativa fazendo um outro tipo de trabalho. Ela começa a ter foco em outras coisas e faz sentido outras coisas na vida dela. E por esse motivo eu convidei duas mulheres maravilhosas que estão empreendendo muito depois que viraram mães. São amigas, se uniram. Eu não conheço muito a história de como elas chegaram até aqui. Por isso eu quero dividir essa história com vocês, que a história delas possa chegar mais longe, em mais mulheres. E você que está aí, que teve seu bebê, que está insegura, que está perdida e que não sabe muito bem o que fazer, vocês podem estar escutando a experiência dessas duas mulheres e de repente se inspirar aí em estar podendo empreender alguma coisa para você poder se tornar mais livre, mais poderosa e mais dona do seu trabalho. Trago aqui no programa, com muita alegria, com muito prazer, a Aline, que conheço já faz muito tempo. A Aline, que é da turma do meu irmão, da escola, e ela vem contar um pouquinho da vida dela. Aline Fernanda dos Santos Becker, natural de Brusque, formada em administração e marketing pela Univale. Ela é casada, ela tem um filho, e ela diz que o jeito de ser dela é uma super mãe. E a Estê, né, que além de amiga também faz parte da família. A Estefânia Maria Moreira Furtado de Oliveira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é formada em Direito pela Unifeb aqui de Brusque. Tá? Ela é casada, ela tem duas filhotas e ela conta que o jeito de ser dela é bem humorada e positiva. E isso tudo veio para somar ainda mais para o nosso conteúdo aqui sobre as mulheres que empreenderam depois que viraram mães. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada por vocês fazerem todo o esquema com os filhotes, com o almoço. Eu nem sei como que vocês fizeram para vocês poderem estar aqui. É um prazer. E poder falar um pouquinho de vocês. Queria saber um pouquinho de vocês. Como é que era a vida de vocês antes de ser mãe? Qual é a profissão que vocês tinham? Como é que era a vida de trabalho de vocês antes? Bom, antes de ser mãe, eu exercia advocacia, né? Exercia ali por longos anos, até que chegou a minha primeira filha, Clara. E a vida antes dos filhos, ela é mais tranquila, embora a gente, né, não tinha muito questão de horários, que hoje já é muito mais, né, complicado. Então trabalhava assim até altas horas, finais de semana, enfim, era uma dinâmica bem diferente, né? E depois que os filhos chegam, a gente precisa modificar algumas coisas, né? Afinal de contas, tem ali uma criança e a gente precisa dividir um pouco o tempo do nosso trabalho também para os nossos filhos, né? Isso é uma questão que às vezes acaba, assim, gerando conflitos internos, porque a gente precisa deixar de fazer várias coisas, porque agora tem alguém que precisa da gente, né? E a gente também precisa estar ali. Né? Então, e aí tu eras advogada? Advogada, sim. Me formei e fiquei, né, exerci por longos anos, até nasceu a Clara. Depois da Clara também exerci por longos anos e só daí depois é que
que surgiu a questão do empreender, né? Quando tu tivesse a Clara, passou pela tua cabeça em um momento de tu não trabalhar, de tu não voltar a trabalhar, assim? Não, o trabalho sempre foi uma coisa assim muito cara na minha vida. Eu sempre gostei de trabalhar, né? Eu nunca pensei em deixar de trabalhar para ser exclusivamente mãe, né? Então, assim, depois que a Clara nasceu, eu consegui, porque como eu estava no escritório e tinha assim uma dinâmica um pouco mais flexível, eu consegui deixar de trabalhar por um período, né? Para ficar exclusivamente com ela. Então, de manhã eu ficava com ela e à tarde eu trabalhava no escritório. Né? Muitas vezes eu levava trabalho para casa para fazer quando ela estava dormindo, mas eu consegui, assim, dividir bem o meu tempo, né? Como eu estava só no escritório, então foi, em certa parte, mais tranquilo a minha primeira maternidade do que a segunda, né? Mas... E tu, Aline? Então, trabalhava um monte, achando que não tinha tempo para nada, né? Tinha agência de publicidade, então ficava na correria, enlouquecida com vários clientes, até altas horas... E achava, meu Deus, não tenho tempo para nada. Mas, claro, fazia tudo que eu gostava. Vamos dizer, eu adoro fazer exercício, então eu tinha tempo para isso, para estar com os amigos. Era uma vida diferente. Aí veio o LIP, que foi também muito desejado, planejado. E com isso, trabalhei até no último dia, meio-dia. E aí, à tarde, eu pensei, não, eu vou ficar em casa descansar um pouco, que hoje eu não tô bem. E ele veio à noite. Saindo para jantar com as amigas, ele... chegou. Resolveu ouvir. E aí, quando foi a hora de voltar a trabalhar, tipo, um dia depois que eu voltei pra casa, eu comecei a me questionar muito. Porque quando eu cheguei em casa, vamos dizer, eu fiquei 2 dias na maternidade, cheguei em casa, tinha ele de um lado e o computador já do outro lado, trabalhando. Porque como eu tinha um negócio, tinha agência, eu tinha que estar à frente de muitas coisas, apesar de a minha equipe ter sido muito... me apoiar muito nesse momento, eu consegui ficar 10 dias em casa, trabalhando de casa. E aí eu voltei para a agência. E nisso eu comecei a me questionar muito, que eu não queria mais trabalhar. Claro, porque, meu Deus, 10 dias. O bebê tem 10 dias. Não Exatamente. É assim, ó, eu fiquei 10 dias em casa, né? O bebê tem 10 dias. Exatamente. Então, como então é que pra faz, mim foi né? muito, muito frustrante a situação. Apesar dele ter sido um ótimo, né, uma ótima criança. Dormir bem, que isso a gente vive conversando. Então, assim, ele mamava e dormia. Mas aí eu tava naquela ansiedade de trabalho, correria, que tinha que cumprir com tudo que eu tinha que entregar. Tu não viveu um puerpério, assim? Não. Passando isso... Mas era a cabeça que tu tinhas da época, exatamente. Né? Aí eu me questionava, não, eu quero parar de trabalhar, eu quero parar de trabalhar. E o André, meu marido, falava, não vai parar de trabalhar. E eu ficava frustrada com isso também. E hoje eu agradeço. Claro, é um momento, né? E hoje eu agradeço e porque eles realmente... não entendem também. Sim, e com certeza hoje eu agradeço, porque realmente eu acho que a gente tem que ser produtiva, a gente tem que estar... Eu gosto do que eu faço, e talvez se eu tivesse parado, eu tivesse demorado a retornar a alguma coisa. Né? E vocês tinham rede de apoio para ir poder trabalhar? Sim. Eu sempre tive rede de apoio, minha mãe sempre foi muito presente, né? Em todos os momentos, então sempre quando eu precisei, sempre pude contar com ela. Então isso é um facilitador muito grande, né? Isso em casa, no escritório, quando eu trabalhava como advogada também, né? Como o escritório não era meu, também tinha mais gente lá, então... acabava delegando coisas que eu deveria fazer para outras pessoas enquanto eu estava naquele período ali, né? Então, eu tive uma rede de apoio bem grande que me auxiliou muito e daí eu pude me dedicar, na minha primeira gestação, pude me dedicar bastante a Clara, né? Depois do nascimento, né? Sim, porque tu consegue deixar a tua filha com alguém que tu claro, confia. Sim, a minha mãe era... Eu costumo falar que a minha mãe sempre foi minhas pernas e meus braços, assim. Então, assim, quando eu não estava ali, ela estava. Então, isso pra mim foi muito facilitador. Eu acho que a gravidez em si, as pessoas não contam isso, mas é muito essencial, é muito importante ter a rede de apoio. Porque não importa, hoje uma mãe sozinha, eu não sei como é que consegue. Porque a nossa situação, né, cada um tinha as pessoas ao redor para ajudar, mas em relação a conseguir trabalhar, por mais que, né, são frustrações pequenas perto de tudo que acontece hoje, mas se a gente não tem, não só o marido, não só alguém, né, um parceiro do lado, não, tem que ter mais gente. A gente não tem nem estabilidade emocional para então, voltar ao trabalho se a gente não tem uma rede de apoio, né? Eu reflito bastante sobre isso. Às vezes, quando eu volto lá atrás, né, quando os meus eram pequenos, assim, eu fico pensando, meu Deus, tinha momentos que eu tava tão estressada,
Ou eu saía e não conseguia rir, assim, não conseguia ficar legal. E hoje, por isso que eu digo, a gente tem uma cabeça lá, as coisas vão acontecendo, e a cabeça de hoje é outra. Sim. Então, quando eu olho pra trás, eu fico pensando, eu não tive muita rede de apoio. Então, é óbvio que eu ia ficar estressada. Porque a gente nem sabe que deveria ter. É, Ninguém nos avisa isso. Isso, mas parece assim que ao mesmo tempo eu também não queria. Sim. Então, eu me estressava porque eu não tinha, mas se eu tivesse, eu também me estressava. Então, eu acabava escolhendo por não ter. Mas eu vejo que isso Só que eu me sobrecarregava. Sim, mas isso vai mudando ao longo dos nascimentos dos filhos Vai. também, né? Uhum. Assim, eu vejo que eu, com a minha primeira filha também, né? Com a segunda já é outra maternidade, a gente já tem outra cabeça, e tu então com a terceira deve ter sido completamente também outra Aline, né? Outra mãe, outra... Porque quando eu falo assim dos meus, eu tive os 2 primeiros muito perto. Né? Então, assim, quando eu fiquei grávida do primeiro, eu comentei com meu marido, olha, eu vou ficar sem trabalhar, pelo menos 1 ano. E aí, dentro de 1 ano, eu tava grávida do segundo. Aí eu pensei, putz, eu vou ter Mais que um ano. Mais 1 ano, entendeu? Se eu fiquei 1 ano com o outro, eu vou ficar 1 ano com esse aqui também. Aí eu pensava assim, mas aí eu coloco alguém pra me ajudar. E aí a minha escolha foi colocar na escolinha, era uma escolinha perto da minha casa. Porque lá eu achava que ele estaria mais seguro e eu estaria tendo tempo de me dedicar ao outro bebê, né? Então eu estava com o bebê enquanto o outro tinha 1 ano e meio, né? São muitas questões que surgem, né? E aí, todas as vezes, assim, que eu resolvi voltar, eu já demorei um pouco, assim, tipo, se eu tivesse o bebê e logo depois tivesse com o computador, Aline, eu acho que eu ia ficar meio doida, assim, porque eu demorei pra voltar pra minha vida real. Eu digo que eu levei 3 anos cada filho, assim, pra eu entender que agora sou eu de novo, assim, sabe? Eu fiquei muito simbiótica, assim, com as crianças. Então, depois dos 3 anos, me dava o clique. Opa, agora eu tô criativa. Agora eu vou me dedicar ao consultório. Agora eu vou criar grupo de mulheres. Eu vou criar workshop. Aí começou a vir a criatividade, entendeu? Eu acho que o prazo de 3 anos é bem, realmente a virada de chave. Fica mais fácil e a gente se entende. Em relação a tempo, que a gente achava que, meu Deus, eu nunca tenho tempo pra nada antes de ter filho. Quando alguém me fala isso, que não tem filho, eu penso, meu Deus, não sabe de nada. Só que depois, a gente aprende a ser produtivo, muito mais. Então, antes se eu trabalhasse 8 horas, 10 horas, eu achava que nunca tinha cumprido tudo. Hoje, em 5 horas, às vezes 4 horas, eu já fiz tudo que tem que fazer, porque a gente, é isso que tem. Ou tu faz, ou não vai dar, então... Quando a gente, ótimo. Quando a gente tem muito tempo livre, né? A gente acaba não administrando muito bem aquele tempo. Porque tem tanto tempo, né? Que vai fazendo. Aí surgem os filhos e a gente precisa... Não, eu só tenho esse tempo aqui, então eu tenho que entregar tudo aqui. Tenho que entregar tudo nesse tempo que eu tenho. Porque depois disso tem os filhos, né? Eu acho importante passar essa necessidade. Que as pessoas, às vezes, tá tudo muito confortável. A gente sem ter filho é confortável. Então... Isso vai fazer a gente se tornar, né, engrandecer a gente, se tornar pessoas melhores. Os filhos mudam a nossa vida e conseguem transformar de várias formas, seja empreendendo, seja no nosso tempo, seja melhorando, olhando o próximo, que a gente passa a olhar muito mais, ficar muito mais emotivo no sentido de olhar para o próximo e ver, meu Deus, o meu problema não é nada. Gente... E assim, ó, e não que a gente queira florescer a maternidade, né? Não que a gente queira romantizar. Não. Mas a maternidade, para algumas mulheres, ela vem com essa missão mesmo, né? Agrega muito, né? De mudar a gente, de ajudar a gente a se transformar numa pessoa melhor, nem que seja para os nossos próprios filhos. Justamente, né? a gente... E fácil, não é, né? Não, é que antes dos filhos a gente pensa, é só a gente, né? Então assim, eu tenho o meu trabalho X, tá bom, é só eu, né? Tá bom, tá ótimo, sou só eu, vou administrando aqui e tal. Aí surgem os filhos e a gente pensa, opa, não é só, agora não sou só eu, né? Tem aqui uma pessoa que depende de mim e eu preciso... fazer as coisas acontecer, né? Eu digo em todos os sentidos, inclusive o financeiro também, né? Então a gente começa a mudar o nosso pensamento depois que os filhos chegam, porque a gente também quer proporcionar para os nossos filhos, embora muita gente ache que cada um tem que fazer o seu, mas depois que eu acho que isso na mãe é muito forte, né? De pensar assim, não, eu quero deixar um caminho aqui pro meu filho. Né? Então a gente começa a mudar os nossos pensamentos, né? E a gente quer equilibrar isso com presença, né? Sim. Porque a gente também quer estar presente na vida deles, a gente também quer participar,
Nós também queremos estar ativa nessa maternidade, né? Justamente para isso, pra gente poder deixar um legado, porque eu acho que o trabalho realmente dignifica, né, o homem, então hoje eu agradeço por ter um marido do meu lado e falar, tens que trabalhar. Ok. E talvez por ele te conhecer e saber o quanto isso representa na tua vida, É importante pra ti. E realmente, assim, pra gente ter um compromisso com, né, a gente tá construindo uma sociedade. E como é que eu vou fazer isso, distribuir meu tempo entre um trabalho e entre a família? Então, chega final de semana, chega sexta-feira à tarde, eu já não consigo ter mais foco no trabalho. Sexta-feira à tarde eu quero estar com a minha família até domingo e não me fala mais nada. E aí, às vezes, surgem compromissos com, né, amigos e tudo mais. Não. Se não envolver a família, pra mim, é muito difícil. Então, eu acabo abrindo mão de muita coisa porque tem que estar com a família. E como é que foi acontecendo a transformação, a chegada da Verde Natural na vida de vocês? Como é que foi? Como é que esse processo foi acontecendo? A Verde surgiu de uma necessidade. Depois que a Clara nasceu, a minha mãe, ela sempre foi muito do natural, sempre assim, eu sempre tratei as minhas filhas com chá, e ela sempre colocou isso na nossa rotina, assim, muito forte. Então, ela sempre falava, ai, Stefânia, não use tal coisa nela. Tal produto. Não, isso aí não vai fazer bem, E lê lá o que tem. Ela trazia assim, porque eu tenho uma amiga, ela tinha uma amiga que era homeopata e fazia shampoo, fazia não sei o que, sabonete, ela ia trazendo aquilo tudo pra mim pra eu usar na Clara, né? E aí eu pensei, não, realmente, daí a gente começa a estudar as coisas, né? Porque depois que a gente tem filho, a gente começa a ler, né? E aí eu vi, não, realmente, né? Ela tem razão, isso tudo faz muito mal, traz muito prejuízo. Tóxico, né? É tóxico. E aí eu ia buscando sempre alternativas mais naturais para poder usar nela. Shampoo, condicionador, sabonete, enfim, protetor solar, hidratante. E eu não achava, simplesmente não achava, que no Brasil não tinha. Aí minha irmã mora na Austrália, fui viajar para a Austrália nesse período, e lá uma infinidade, qualquer supermercado que a gente entrasse, tinha milhões de produtos naturais. E aí, quando eu voltei, eu comecei a ficar pensativa sobre isso, né? Pensando, meu Deus, mas isso, a gente tem que ter isso aqui também. Né? E aí foi surgindo, assim, né? Eu acho que foi durante um ano, assim, que eu fiquei pensando muito sobre isso e tal. E nessa época, eu e a Aline ficamos muito próximas. Porque os dois têm a mesma idade. E foi uma coisa bem, parece às vezes, de destino, que tinha que ser, né? Que a gente se aproximou muito nessa época. E um dia a gente trocando uma ideia, vamos fazer? Vamos! E aí surgiu a Verde. Sim, então, foi de um café. Mas, realmente, assim, a gente via a necessidade, né, ambas, que fora tem. Por que não tem no nosso país? Com essa, né, diversidade de insumo que a gente tem e aqui não é explorado. Então, o meu trabalho, apesar de eu sempre ter gostado, realmente, às vezes a gente está trabalhando por uma coisa que tem propósito e às vezes não faz muito sentido. Então, eu sempre tentei escolher os clientes que eu trabalho. Né? Até então, eu trabalhava. E pra mim tinha que fazer muito sentido, porque querendo ou não, o marketing, a gente acaba divulgando muita coisa que às vezes não vai de acordo com o teu propósito. Então era uma incógnita, nem sempre eu atenderia o cliente se não fosse de acordo com o que eu acreditasse. E aí quando ela falou, vamos fazer isso, eu disse, meu Deus, é tudo que precisamos agora? E tinha um propósito pra ti também, isso também, né? Fazia sentido pra ti, né? Então, e como é que vocês foram chegando nos produtos, né? Porque aí vocês precisavam desenvolver, vocês não são químicas. Não. Sim. Né? Aí vocês precisavam chegar numa fórmula que vocês pudessem dizer, não, isso aqui tá ok, né? Sim. Através de um óleo essencial, através de alguma planta, como é que foi acontecendo isso? A gente trouxe um ano e meio de desenvolvimento, né? Trabalhando em cima. Então, assim, quando eu fui pra Austrália, eu trouxe muita coisa. Já, assim, talvez... Eu trouxe pra usar, mas eu acho que talvez até... Já pensando. E a Aline também viajava e trazia muita coisa. E dali foi que a gente foi usando e falando, isso é bom, isso não é bom, isso aqui vai ser legal, isso não. E aí a gente foi trabalhando junto daí com indústrias pra chegar na formulação que a gente achava que era a mais perfeita possível, né? O que acontece? Hoje no Brasil a gente tem muita coisa que é permitida. Né? A gente está falando de um país que não é prioridade a saúde, no sentido de tirar esses ingredientes que até não é que são todos tóxicos, mas alguma coisa não vai fazer bem para a tua saúde. Então
a gente tá Ou num país... até pra só oferecer a Exatamente. alternativa, Sim. o outro lado, né? E aí a gente buscava muito em países, né? Estados Unidos tem bastante variedade, ou na Europa, muitos países, a aromaterapia é muito difundido, né? Então, em vez de usar remédio, vamos usar uma coisa natural que vai funcionar. Então, a gente foi buscando produto, testando, até que a gente conseguiu chegar numa linha que, não, isso aqui vai ser legal pra gente lançar. E começamos o desenvolvimento. Então, a gente tem uma equipe de indústrias desenvolvendo e certificando. Então, hoje a gente tem uma linha natural, com produtos de qualidade, usando óleos essenciais em algumas coisas não, mas tudo é de qualidade extrema para criança, para bebê. Então, o que tá botando na pele, que absorve demais, né? A pele do bebê é muito fininha. Todos eles são ingredientes que realmente vão nutrir a pele e o organismo do bebê. E aí eles são isentos do quê? Não tem o quê dentro? Não tem nenhum tipo de ingrediente tóxico. Não tem parafina, não tem petrolato, não tem Sulfatos, corantes, fragrâncias artificiais. Hoje, totalmente 100% natural. Até a gente tem que descrever como perfume atrás, né? Mas porque é a notificação da Anvisa, então hoje nossos produtos eles têm cheiro, a maioria. Né? Mas é tudo de óleo essencial. Então, se pegar um sabonete em barra, ele é um sabonete natural, vegetal, e ele tem cheiro ali, são um blend, né? De óleo essencial. Então, é tudo nutritivo. Aí, passou, não ficou. Na hora que cheira, tem um cheirinho. Depois que passou, não fica o cheiro, porque não tem um fixador. Que, né? Uma parafina, um parabeno que vai fixar ali a essência em si. Sim. A Verde nasceu dessa necessidade de mãe mesmo. Pois é. Foi isso mesmo que fez a Verde nascer. A gente conversando e, produtos naturais, eu gostava muito, a Aline gostava muito também, e como a gente não achava, vamos fazer. A mãe, sim, que viu a necessidade, tá por seu filho, viu a necessidade e agora tá dando oportunidade para as outras mães, né? E a nossa necessidade não foi de ter mais tempo livre. Eu ia perguntar isso, tipo assim, depois da Verde, o que aconteceu? Eu costumo falar, meu Deus, eu achei que a vida de empreender era só sentar e tomar café, pra ter foto no Instagram do cafezinho. Não. Só fazer contatos sociais. Né? Hoje a gente tá... Não é nada glamurosa a vida do empreendedor. Mas... Estamos há 3 anos, desde que a gente começou com a Verde. E hoje, nós duas estamos desvinculando do nosso passado. Seja da agência ou seja do direito. Vocês estão realmente entendendo que a Verde virou um negócio. Sim. Sim, sempre foi nosso propósito. Né? A gente foi transformando isso, né? Foi uma caminhada, assim, a gente, né? Não podia, agora, né, não vou mais advogada, porque tem toda uma clientela, tem trabalhos em andamentos, né, que a gente não podia simplesmente jogar no ar, assim como a Aline também. Então foi uma transição, né, demorada até, né, porque o nosso desejo até era que tivesse acontecido antes, mas hoje está sendo um marco mesmo, que a gente tá finalizando tudo para focar Só que foram 3 anos de trabalho dobrado. Além dos filhos, além da segunda filha, né? Eu com ela com 2. Então a gente tava com 2 trabalhos. Além dos filhos, 2 trabalhos. Casa, marido. Sim, então assim, quando a pessoa diz que não tem tempo, eu lembro, dia de semana, normalmente, de ficar às vezes até 2, 3 da manhã trabalhando. E 7 da manhã, acordar, vamos lá, café da manhã, ir pro trabalho, tudo de novo. Então, gente, quando a gente quer, a gente dá um jeito, a gente consegue, não importa a situação. Seja que, né, a pessoa está tendo oportunidade ou não está, a oportunidade ela vai passar. Sim. E se a gente não enxergar aquilo ali como uma oportunidade, não adianta reclamar depois. Então, no dia que vamos fazer isso, eu pensei, meu Deus, tá tudo certo, pra quê, né? Mas realmente eu quero. Só que foram um bom tempo de trabalho dobrado, final de semana trabalhando direto. Então, é pesado, mas é bom. Eu vejo questões de escolha, por exemplo. Nesse meio tempo, eu engravidei de novo, foi sem querer, né? A Clara planejada, tudo tal. E no meio do caminho, engravidei da Maria Tereza. Pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tá, tudo certo, vamos lá, vamos ver como é que vai ser. No outro dia eu tava em casa e tava trabalhando. Eu não fiquei computador em casa, montado e trabalhando. Eu não tive uma licença maternidade. Então, assim, o empreender é isso também. E a gente tem que ter essa consciência. De que, claro, tinha ali... isso, né? Claro, eu tinha uma sócia que estava ali do meu lado e muita coisa ela fazia, mas eu também estava ali. Eu não podia simplesmente, eu vou fechar tudo aqui e vou viver a minha maternidade da segunda filha. Eu não consegui. Mas tá tudo certo, foi uma escolha minha e eu tinha consciência de que seria dessa maneira, né? Então, assim, às vezes eu me pego pensando, poxa, tá, né?
como eu gostaria de ter ficado mais tempo com ela, como eu fiquei com a Clara, eu pude me dedicar mais. Mas eu escolhi. Eu escolhi fazer isso, então eu não podia, não tinha como ser diferente, e essa né? foi a mãe possível que você conseguiu entregar Sim. pra ela, né? Então isso que a Aline falou no começo, de que nos momentos livres eu quero estar com a minha família, eu também. Também tenho essa prioridade hoje, porque eu não consigo, durante a semana, né, ficar muito... Claro, eu tô sempre em casa, tomo café da manhã, almoço, tô sempre com elas, né? Mas essa dedicação... de andar de bicicleta, às vezes durante a semana não tenho tempo, eu preciso fazer isso no final de semana, então eu também não abro mão, né? E a gente aprende a ir ajustando o nosso tempo, né? E por mais que vocês tinham uma pressa em fazer essa transição, 3 anos foi o tempo. Geralmente eu já ouvi falar assim que geralmente é 5 anos, né? Que pode acontecer até firmar uma marca e tal. Então, assim, vocês conseguiram em 3 anos agora, de repente, né? Tá fazendo essa transição. E é o tempo que precisou levar. 3 anos do filho, 3 anos da marca. Também, de firmar a marca e de vocês terem certeza de que agora vocês podem estar se dedicando a isso, né? Sim. E outra coisa que eu ia falar pra vocês. E aí, o que mudou, assim... vocês estão falando da mudança do tempo, né? Que tá corrido, que vocês trabalharam em dobro, né? Mas como tá essa questão da satisfação, assim? Porque eu vejo que vocês duas gostavam do que vocês faziam antes. E agora vocês gostam? E agora... Como é que tá isso? Pra mim, é bem satisfatório. Por quê? Eu faço o que eu já fazia. Talvez eu tô enfrentando alguns pontos que eu tenho que ainda ajustar, porque eu tinha uma equipe muito bem estruturada e ao longo do tempo eu fui perdendo, mas não caberia a Verde também toda essa equipe. Então antes eu tinha mais facilidade para fazer tudo que eu preciso fazer, vamos dizer assim. Mas hoje eu tô bem satisfeita porque eu não levo mais o computador para casa para trabalhar. Que legal. Então ontem eu baixei o computador, desliguei. Pensei, meu Deus, iria sair com as amigas, aí cheguei em casa, o Lipe não tava muito bem, pensei, não, vou ficar, mas meu Deus, eu sentei na sala com ele, a gente foi montar Lego, depois fizemos algumas atividades, meu Deus! Quanto tempo? Sim, Né? até 9 horas da noite, assim, eu sentada com ele, fazendo o que ele queria, sem fazer nada, vamos dizer assim, eu não precisava responder ninguém, eu não precisava fazer ele dormir logo porque eu tenho que trabalhar, então... Foi super satisfatório, assim, melhor do que sair com as amigas. Até porque, de novo, as escolhas, né? Foi ele um não momento, tava legalzinho. Exatamente, foi um momento que ele precisava de mim, mas a gente fez o que ele queria, então foi bem legal.